Graça e paz, irmãos. Tomem o assento. Deus seja louvado para sempre, irmãos, para sempre, para sempre. Aqui estamos reunidos para o louvor e a glória do Senhor. E esse é o lugar levantado por Deus para a edificação do seu povo, para a salvação daqueles que estão perdidos, para a solidificação da nossa caminhada enquanto filhos e filhas de Deus. Que Deus fale conosco nesta noite, irmãos. Que Deus nos edifique, que Deus nos anime, que Deus, tão somente o Senhor nos fortaleça nesta noite, em nome do Senhor. É a palavra, e tão somente a palavra que precisa corrigir as nossas vidas. E a minha oração desde já é que ela possa falar a cada coração aqui nesta noite, que ela possa endireitar os nossos caminhos, que ela possa forjar o nosso caráter. Eu queria falar sobre o reino de Deus nesta noite, tendo o livro do profeta Ageu como prioridade. Se você quiser abrir o livro, profeta Ageu, o livro do profeta Ageu, que é um profeta menor, é o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Ele vai ter Zacarias e Malaquias, aí terminamos o Velho Testamento. Profeta Ageu, capítulo 1. Quero lhe dizer nesta noite que o reino de Deus tem que ter a primazia do coração da gente, tem que ter prioridade no coração da gente. Eu vou muito tranquilo nesse capítulo 1, porque estarei ministrando em duas partes. Estarei ministrando nesta noite e domingo que vem, e aí já é o seu compromisso que começou a caminhar esse domingo, de voltar domingo que vem, tá certo, irmão? Domingo à noite nós continuaremos a exposição desse capítulo 1 do profeta Ageu. Eu quero olhar para esse texto com muita atenção, irmãos. Esse texto irá nos dizer sobre e tratar e forjar as nossas vidas quanto às nossas prioridades. Que Deus nos ajude a compreendermos. E nós sabemos que prioridade é aquilo que nós consideramos como importante. Qual é a tua prioridade, querido? Essa palavra vem de encontro a esta resposta. Qual é a minha prioridade? Que tem a primazia do meu coração. Vamos entender o texto, vamos ler a palavra. Diz a palavra do verso 1, quero ler todo o capítulo. Eu quero que você acompanhe a leitura. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas não se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu
o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Que o Senhor aplique esta leitura em nome do Senhor. Amém, Senhor. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esta porção, por esta palavra tão abençoada. Ensina-nos nesta noite. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Usa-me como boca do Senhor. Fala conosco, Senhor. Estamos aqui para entender a Tua voz, entender a Tua palavra. Que o meu coração e a minha mente estejam escravizados à Tua palavra. Que eu fale aquilo que a palavra fale. Que eu diga aquilo que a palavra diz. Que o assim diz o Senhor seja ouvido através da proclamação da palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos olhar para Ageu capítulo 1. Eu queria tratar nesta noite sobre prioridade. Reino de Deus, minha prioridade. É interessante, irmãos, quando nós pensamos em prioridade, nós precisamos entender, atrelar e compreender que prioridade toma a boa parte do nosso coração. A prioridade tem um espaço considerável em nossa alma. E a ideia de prioridade aqui, essa palavra deve ser até usada num singular, irmãos, designando aquilo que tem o primeiro lugar, que toma a primazia, que tem a nossa melhor atenção, que tem a nossa melhor dedicação. Nós precisamos entender, irmãos, é claro, essa palavra prioridade, ela também pode ser ligada de forma plural, prioridades. E quando nós pensamos em prioridades, nós pensamos e elencamos uma lista de prioridades para a gente. O que é prioridade para mim? Claro, esta lista é muito pessoal, de cada pessoa, de cada família, de cada ambiência, de cada realidade, mas quando nós pensamos em prioridades, nós conseguimos entender e compreender o significado e a importância que cada prioridade tem nesta lista que eu estou elencando para mim mesmo, ou para a minha família, irmãos. E nós podemos pensar em algumas áreas que competem essas prioridades. Eu poderia levantar aqui uma série de prioridades e para ajudar a nossa compreensão eu posso trazer para a gente aqui algumas prioridades. A prioridade espiritual, a prioridade do casamento, a prioridade dos filhos, da família, dos amigos, da igreja, do trabalho, da saúde, do descanso, da formação educacional, da cultura, do lazer. Eu poderia aumentar esta lista, assim como quem sabe você nesta noite pense em algumas prioridades para a sua vida. A verdade é, irmãos, que nós nem sempre conseguimos manter estas áreas em equilíbrio. A grande verdade é que muitas vezes há um descompasso quando nós elencamos as nossas prioridades. Algumas são mais destacadas em nossa caminhada, outras nós conseguimos dar uma atenção maior em detrimento a outras prioridades, de modo que nem sempre nós conseguimos corresponder de forma satisfatória a cada uma delas. Quem sabe você que está aqui hoje à noite pensa assim: meu Deus, eu não tenho dado prioridade a algumas coisas em minha vida. Quem sabe você chega a dizer: meu Deus, em outras áreas eu tenho dedicado muito tempo em detrimento a tantas outras áreas que no início do ano eu fiz uma lista dizendo: Deus, eu vou realinhar as minhas prioridades para 2025. Verdade é, irmãos, quando nós listamos essas prioridades, nós definimos, eu quero repetir isso bem calmo, irmãos, nós definimos a relevância que damos a cada área de nossas vidas. Qual é a minha prioridade? Quais são as minhas prioridades? Nós estamos aqui dominicalmente, irmãos, ouvindo palavras vindas da parte de Deus. Elas apontam para a gente prioridades. Elas apontam para a gente quais são os nossos valores, o que devemos atrelar à nossa caminhada. E verdade é, irmãos, quando nós escolhemos
as nossas prioridades. Note bem, nós revelamos, irmãos, o que de fato importa para a gente, o que de fato tem um lugar de prioridade, o que de fato é essencial. As prioridades ou as nossas prioridades determinam as nossas escolhas diárias, constantes. Vocês escolheram, estão aqui no templo, louvado seja Deus, amém, irmãos? Elas definem, elas apontam para todos nós o que devemos fazer. Deixa eu fazer aqui um exemplo para que vocês possam entender e passar esse filtro quanto a essa ideia de que o que toma a primazia do meu coração. Permitam-me, eu quero tomar emprestado esta ideia de casamento. Casamento, a vida a dois. Eu quero lhe dizer que um casamento não se desarranja da noite para o dia. Geralmente isso acontece ao longo dos anos. Por quê, pastor? Porque quem sabe nessa caminhada, um dos cônjuges, esse não deu a atenção devida às prioridades, por exemplo, estabelecidas nas Escrituras. Eles colocaram isso à parte, em um compartimento esquecido, guardado, e levaram a vida a moto próprio, priorizaram outras coisas, outros sonhos, quem sabe vendidos pela sociedade atual, corrompida pelo pecado, e as pessoas começam a colocar isso como prioridades, isso vai suplantando a Escritura, isto vai consumindo o casamento, isto vai destruindo a relação, isto vai desembocando em uma destruição familiar, e muitas vezes não dando atenção à palavra, esses casamentos são desfeitos. Note bem, eu quero que você pense comigo nesta noite quais são as prioridades da minha vida. Eu quero que você pense nesta noite, tendo o livro de Ageu como paradigma, como parte integrante deste conceito que eu preciso formar em minha mente quanto às minhas prioridades, o que tem tomado meu coração como prioridade, meu irmão. Há um texto aqui, há um contexto, há uma palavra, há um ensinamento, há uma escritura que Deus fala abertamente aos seus filhos e que nos diz que nós precisamos realinhar as nossas prioridades, irmãos. Eu quero que você olhe, por gentileza, ao livro que lemos. Eu penso que esse capítulo 1 irá muito nos ajudar quanto a elencarmos o que tem prioridade no meu coração. Eu quero pensar nesta noite, olhando para esse texto, e aqui eu estou lendo o livro do profeta Ageu, que é um dos profetas, os 3 profetas menores pós-exílio. Os outros 2 são os que eu citei aqui, Zacarias e Malaquias. Interessante, irmãos, esses profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles são considerados, irmãos, pelos estudiosos da palavra, como os profetas da restauração. Eles profetizaram no período de Esdras e Neemias. Olha o link, nós estamos estudando sobre o livro de Neemias, nós estamos totalmente atualizados quanto ao contexto do profeta Neemias. Eles profetizaram naquele período em que o povo volta para a sua terra, e um dos maiores desafios dessa volta era justamente o que, irmãos? A reconstrução do templo. E o profeta Ageu é o primeiro profeta a exercer o ministério no período pós-exílio. Sua mensagem, é interessante notarmos isso, ela girava em torno da construção do segundo templo. O que acontece é que esse homem levantado por Deus, como boca de Deus, ele recebe uma postura extremamente contrária dos judeus. Eles foram indiferentes a esta mensagem. Eles não queriam saber desta mensagem. Eles estavam espiritualmente mornos e acomodados em relação a esta mensagem. Precisamos reconstruir o templo, precisamos reaver o templo, precisamos cumprir a palavra, precisamos reparar este templo. Esses homens estavam indiferentes, acomodados, letárgicos, frios em relação a esta palavra. E o que é que eles estavam fazendo, pastor? Eles estavam cuidando de embelezar suas próprias casas. Note bem, olha o link, eles estavam preocupados com suas próprias prioridades. Qual é a nossa prioridade número 1, meus irmãos? E aqui, queridos, eu estou falando com gente que conhecia Deus. Eles não estavam preocupados com a casa do Senhor. Lembre-se do contexto, a casa do Senhor permanecia aqui, nesse contexto, em ruínas. Eles não estavam preocupados com a construção do templo.
ou a reconstrução do templo. E note bem, nós precisamos entender que o que eles colocaram seus corações, foi justamente em seus recursos, foi em suas casas, foi em seus próprios sonhos, foi em suas prioridades, e nós precisamos reavaliar a partir deste texto qual é a nossa prioridade. Deixa eu pensar com vocês olhando para o texto. Vejam, verso 1 nos diz que no 6º mês, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Presta atenção, querido, todas as orientações bíblicas, espirituais, nós precisamos entender que elas precisam partir do Senhor, em nome do Senhor. Todas as listas de prioridade, elas precisam ter Deus como base. Nada está alheio a esta ideia. Vejam, o profeta levanta-se como boca de Deus. O profeta era um meio de transmissão, conforme lemos no verso 1, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu. E aqui o profeta Ageu levanta-se aqui em um contexto interessante, no 6º mês do 1º dia do mês. Por que é importante, pastor, o autor destacar que ele se levanta no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês? Porque veio a palavra de Deus justamente nesse momento. Por que essa informação está aqui no texto? Há uma informação interessante, histórica aqui do texto, que é importante entendermos, porque no calendário lunar, era o dia da lua nova, e era muito comum, no dia da lua nova, era muito corriqueiro, as pessoas estavam ali em um feriado, elas se aglomeravam no feriado, elas se reuniam, era um dia santo, era um momento em que o número de pessoas, de adultos, crianças, ou um grupo considerável de pessoas, estavam juntas e próximas. Estrategicamente, Deus levanta o profeta para que essa mensagem pudesse ser ouvida pelo número maior de pessoas. Nada na Bíblia está por acaso, louvado seja Deus. Por isso, você não está aqui hoje à noite por acaso. Você está entendendo o que Deus quer te dizer? Amém, meu irmão? Deus levanta o profeta em um feriado, em um dia santo. E aí, irmãos, é interessante porque até a família agrícola, nesse contexto da lua nova, eles deixavam o trabalho e iam celebrar o feriado. Porque se Deus levanta o profeta em outro momento, a família agrícola que estava ali trabalhando, eles não estariam ali. E Deus levanta o profeta em festividade em Jerusalém, porque Deus queria ensinar ao povo, era um contexto de festa. E interessante que Deus levanta a voz do profeta de maneira autêntica. E é interessante que pela primeira vez pós-exílio, o homem de Deus se levanta com a palavra de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, eu estou aqui como homem de Deus para a tua vida, como palavra de Deus para a tua família, como boca do Senhor para a tua história, para a tua realidade, finito, limitado, pecador, mas eu sou cônscio disso. Deus me levantou hoje à noite para que possamos reavaliar quais são as nossas prioridades. Qual é a prioridade da tua vida? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Deus continua falando ainda hoje, louvado seja Deus. Alguém pode pensar, não pastor, é um domingo comum. Não é. É um domingo que o povo de Deus se reúne para ouvir a voz de Deus. E quando Deus fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus. Eu não sei vocês, e pode ficar tranquilos, porque alguém pode pensar, pastor, o senhor está no versículo 1 ainda. Irmão, tenha calma. São 2 domingos, fica na bênção aí. Não sei se você pensa sobre isso, mas pensa comigo. Deus sempre se importou com o seu povo. Estrategicamente, Ele levanta o profeta num momento de celebração e de festa, porque no momento de celebração e de festa, muitos esquecem de Deus. Jesus falou, é melhor estar numa casa onde há luto, do que numa casa onde há festa. Porque onde há luto, há reflexão, há ponderação. Em quantos momentos já tive como pastor, já atravessei em celebrar uma cerimônia fúnebre, e ali ter uma atenção do público ali, pessoas que nem são frequentes em igreja, mas que na hora da palavra, eles desejam respostas de Deus,
Eles desejam que Deus fale ao coração deles. Muitas inquietações, e não por acaso Cristo disse: é melhor estar numa casa onde há luto, ali reflexão, ponderação, atenção. Quem sabe ali é um momento para que as pessoas possam reavaliar suas prioridades. Mas Deus tem sido tão boníssimo, tão bom, que nesta noite Ele me trouxe aqui para que você possa reavaliar juntamente comigo quais são as minhas prioridades. Eu quero dizer para você nesta noite que o reino de Deus deve ter a primazia, o primeiro lugar das minhas prioridades, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Pensando nisso, eu quero dizer a primeira verdade hoje e última da noite. Olhando para os versículos 2 a 4, o que o profeta faz ao se levantar num dia de feriado, lua nova, com as famílias reunidas, é que o profeta diz, como boca de Deus, ele se levanta para denunciar a inversão de valores desse povo. Ele se levanta como boca de Deus, ele denuncia. A palavra de Deus denuncia. A palavra de Deus vem de encontro ao coração do homem que é corrompido, que é atrelado ou largado dos princípios morais da palavra. É Cristo que nos leva aos princípios, é Cristo que nos resgata, é Cristo que redime o nosso coração, é a palavra de Deus que molda o nosso comportamento. E o profeta se levanta, e o profeta é boca de Deus, ele denuncia nesse contexto a inversão de prioridades. Quem sabe de alguma forma iremos nos encontrar aqui, quem sabe de alguma forma eu estarei extraindo do texto algumas verdades para o meu coração. Primeira verdade é que o profeta denuncia a inversão de valores. É interessante que o povo apresenta a Deus desculpas. Vamos para o verso 2, acompanhe comigo, versículo 2, olha aí: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vocês percebem? Há crentes que usam até princípios espirituais para se apresentar diante de Deus. Não chegou o momento, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Chegou o momento, não é tempo para isso. Percebe, irmãos, que o verso 2 nos diz que eles se apresentam com desculpas. Eles falam: não chegou o tempo, nós estamos aí alinhados com o tempo, não veio ainda o tempo. Percebem que eles estão apresentando desculpas na reconstrução do templo? Lembrem-se, aqui está um povo pós-exílio, eles precisavam retornar com um propósito, a reconstrução do templo. O que é que eles fizeram? Eles afrouxaram as mãos, eles abandonaram a obra, eles deram a seguinte desculpa: Deus, não chegou o tempo, gente, não é o momento de reedificar a casa do Senhor, não podemos fazer isso agora, haverá um momento. Percebem? Nós precisamos entender esse contexto aqui. Em alguns momentos, algumas pessoas se identificam com isso: pastor, não é tempo do reino, pastor, vamos deixar sobre a mesa, pastor, não é o momento de se envolver, pastor, tenho muitas demandas, pastor, há muitas coisas na minha agenda. Quero dizer nesta noite que a agenda de todo crente deve ter como prioridade número 1 o reino de Deus. Eu tenho uma caminhada de 22 anos como pastor presbiteriano, e tenho acompanhado muitas pessoas no gabinete, irmãos, com aconselhamento. A rigor, quando a crise é instaurada num casamento e numa família, a base é a ausência do reino de Deus como prioridade. O cenário é o mesmo. Às vezes as pessoas falam assim: Deus sabe. Irmãos, é por Ele saber que nós precisamos realinhar as nossas prioridades. Deus sabe, Ele sabe. Olha aqui para mim, querido. Quem abriu a porta do teu emprego, sabe quem foi? É aquele que está sentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. Quem veste a erva do campo, quem é? O Senhor. Quem alimenta os pássaros? O Senhor. Ele é o dono do reino. Interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos apresentamos e nos colocamos diante de Deus dizendo: não veio ainda o tempo, não é um momento, pastor. Alguém pode dizer: pastor, interessante, como nós identificaríamos aqui nesse grupo do verso 2 do texto, a denúncia aqui é sobre inversão de prioridades, a denúncia aqui é o pecado da acomodação desse povo.
porque eles estão postergando um projeto que é de Deus. Eles priorizaram seus próprios projetos, eles abandonaram a casa de Deus para priorizar seus projetos, para investir tudo em suas próprias casas. Eles julgaram de maneira errada. Eles entenderam que suas próprias obras eram legítimas, eles queriam cuidar de suas casas. Vamos fazer um paralelo, eu estudei sobre isso, irmãos. É como se alguém fizesse assim: não, primeiramente minha casa, concordo com você, mas sua casa será edificada e abençoada se o Senhor a edificar, em nome do Senhor. Esse povo vem com uma desculpa bonita, irmãos. Eles se colocam em oposição à obra de Deus ainda com argumentos. Não chegou o tempo para fazer a obra. Olha aqui para mim, querido. Sabe qual é o tempo da obra de Deus? Agora. Já, todos os dias, para a glória de Deus. Aleluia. Eles fizeram a leitura errada, irmãos. Eles colocaram outras coisas. A interpretação deles era uma interpretação equivocada. Eles desistem da obra. Lembrem-se, pós-exílio, ordem de Deus, reconstruam Jerusalém, inclusive o templo. Eles disseram: não chegou o momento. Eles deixaram de fazer a leitura correta. O tempo machuca o coração das pessoas. As outras propostas muitas vezes deixam embaçada a nossa visão mental, emocional. Quantas pessoas que converso, que atendo, que oriento, falam assim: pastor, o reino pode esperar, pastor, a obra pode esperar. Quero dizer que não, Cristo está voltando, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Eu deixei algumas obras nas mãos, alguns talentos aí. Você tem talento, eu te dei. Vem cá prestar contas. O que você fez com o seu talento? Ah, Jesus, eu tinha outras prioridades. Eu fui cuidar das minhas casas, eu fui cuidar dos meus projetos, eu fui cuidar das minhas coisas. Jesus, eu tinha até um projeto bonito. Quando eu estivesse bem velhinho, aposentado, eu voltava para trabalhar no teu reino. Olha aqui para mim, querido. O Senhor que nos deu os talentos, Ele haverá de cobrá-los. Quais são as nossas prioridades? E aqui, irmãos, eu estou falando de fato, de entendermos. A ideia aqui é que possamos entender qual é a ênfase do meu coração. O que é que impede de realizar a obra de Deus? Eu estou contribuindo para o progresso do Evangelho. Me fez lembrar o apóstolo Paulo, quando mesmo escreveu em Filipenses capítulo 1, verso 12, está escrito lá: as coisas que me aconteceram, ou que têm me acontecido, contribuíram para o progresso do Evangelho. Note, Paulo diz: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Paulo entendia que tudo o que acontecia com ele, não era para promoção, autopromoção. Ele tinha um objetivo, ele fitava os seus olhos no alvo. Eu faço tudo para o progresso do Evangelho, irmãos. Nós precisamos entender que todas as coisas devem contribuir para a glória de Deus. Esses homens se levantam dizendo: Deus, não chegou o momento de edificar a casa. Há uma denúncia sobre inversão de valores. Olha para o verso 3. Olha para o verso 3. Deus levanta o profeta. Deus, não chegou o momento. Deus levanta o profeta. Quer dizer para você que eu sou boca de Deus para a tua casa nesta noite. Creia nisso, em nome de Jesus. Quem sabe é uma luta mental. O que é que o pastor está dizendo? Eu acho que Deus me levantou como boca de Deus para a tua casa nesta noite. Deus não desampara os seus, aleluia. O povo cheio de argumentos, cheio de ideias equivocadas. Não chegou o tempo. Deus haverá. Deus levanta o profeta. Deus não deixa de falar. Deus não deixa de denunciar. Há uma inversão de prioridades e Deus não se cala. Há um povo que marcha passos largos para conceitos equivocados, para prioridades equivocadas. São legítimas, pastor? São, irmãos. É gente cuidando de sua própria gente, seus familiares, de suas casas. Deus não se cala. Deus não se omite. Deus traz um posicionamento a este povo e ele levanta o profeta. Olha a palavra, verso 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo. Deus levanta o profeta. Vamos ler juntos, irmãos, o que está escrito no versículo 4, toda igreja. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto a casa permanece em ruínas? É interessante, irmãos, que quando Deus denuncia a inversão de valores e de prioridades do povo judeu,
E aí note, é muito claro o texto, em fazer melhores investimentos em suas próprias casas, e os piores investimentos na casa de Deus, Deus está dizendo, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Eles desistiram de investir na casa de Deus. Eu acho muito massa aqui, desculpa a expressão massa, bem prático aqui, a comparação. O que é que eles falam para Deus? Não é tempo. E olha que Deus fala para eles, ele diz, olha, é tempo de habitar em vossas casas? Não é tempo. O que é que vocês estão pensando? É tempo para fazer o que vocês querem? Não, jamais. As outras coisas são acrescentadas, irmãos. Quando eles desistem de investir na casa de Deus e redobram investimentos em suas próprias casas, e ao estudar um pouco sobre casas apaineladas, ou seja, o que é que o autor quer dizer aqui, o que é que Ageu quer dizer, são casas que tinham requintes, que tinham luxo. Olha que contradição, irmãos, a casa de Deus em ruínas, sem teto, sem requinte, sem luxo, sem extravagância. Quero dizer que Deus não estava procurando essas coisas. Mas percebam, eles não cuidam daquilo que é de Deus, para cuidar de suas próprias casas, e constrói casas com acabamento fino. Irmãos, não é pecado, que me desculpe os arquitetos aqui, os engenheiros, nada, não é pecado não. Mas a inversão de valores é denunciada. Eu quero que você entenda hoje à noite que Deus quer nos ensinar, quer nos mostrar. E essa prática de construir casas luxuosas é antiga. Nada contra, não é pecado, irmãos. Não tem nenhum problema. Não deixa de ser legítimo. É bom oferecer o melhor para as nossas casas, mas note bem, quando há inversão, quando, eu quero que você faça um paralelo, quando eu invisto o meu tempo para as minhas próprias coisas, em detrimento a Deus, quando eu dou a minha maior força à minha casa, em detrimento ao reino, quando eu dou o meu melhor tempo às outras coisas, em detrimento ao reino, eu estou pecando, irmãos. Eu conheço pessoas que os melhores pensamentos do dia são para outras coisas. Quero ser bem claro com você, como Deus foi claro no meu coração. Eu devo buscar o reino de Deus como prioridade número 1, em nome do Senhor. Eu preciso rever as minhas prioridades. O templo estava destruído. E eu percebo aqui, ao estudar esse texto, que se você ler o contexto, teve gente que se levantou e disse assim, não, faz o seguinte, coloca nas casas madeira de cedro reservada, coloca lá, não coloca coisa muito requintada não, levanta, faz alguma coisa. Nossas casas, vamos investir o melhor, nosso tempo, nosso trabalho, o melhor, nossa família, o melhor, nosso lazer, o melhor. Nada disso é pecado, mas quando eu estou intimamente prejudicando o reino de Deus, eu estou em pecado. Sabe por que eu estou em pé aqui falando com vocês? Porque Deus tem me dado saúde, porque Deus tem me dado a voz para me comunicar com vocês, porque Deus tem sustentado a minha vida. Sabe por que vocês estão aqui sentados hoje à noite? Porque Deus tem sido bom. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E por que você está em casa no dia do Senhor? Você percebe, irmãos? Alguém pode dizer, pastor, que discurso duro. Palavra de Deus. Nós precisamos reavaliar as nossas prioridades. Nós precisamos entender. Foi a palavra de Deus, através de um profeta chamado Ageu. E ele diz aqui, porventura, é para vós tempo de habitar em vossas casas forradas, enquanto a casa de Deus permanece em ruínas. Há uma inversão clara, tácita aqui da inversão de valores. Há uma falta de cuidado à saúde espiritual. E é interessante, irmãos, que foi o próprio Deus que prometeu que estaria usando o povo na reconstrução desta casa. Foi Ele que disse que estaria usando o seu povo. Eles conheciam a profecia do profeta Isaías, que está escrito em Isaías capítulo 44, versículo 28, diz a palavra acerca de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, olha o que Deus disse ao povo: será reedificada, e do
templo será fundado. Deus levantou esse povo, Deus foi misericordioso, Deus tirou esse povo do exílio babilônico. Olha que eu pensei, irmãos, quantas vezes Deus tem aberto portas, abriu porta de emprego para você, abriu condições financeiras para você, tem te sustentado, tem te dado bênçãos sem medidas, e quando você fala assim, irmãos, vamos para o reino, vamos para a obra, pastor, eu não tenho tempo. Não é o tempo. Que tempo? Você está entendendo a palavra de Deus no teu coração? Amém, meu irmão? Quando é bênção, amém é melhor, tá, irmãos? Quando é exortação, amém diminui. Amém, meu irmão? Que tempo? Esse povo tentou argumentar com Deus. Não chegou o tempo. O povo conhecia. Há tempo para todo propósito. O tempo é agora, irmãos. Cristo está voltando. A sociedade está corrompida. O pecado está atolando famílias, casamentos estão sendo destruídos. E cadê o povo que proclama? Cadê o povo que tem compromisso? Cadê o povo que se envolve? Cadê o povo que ama? Cadê o povo que diz: a casa de Deus, o reino de Deus tem prioridade? Este povo, eu os vejo aqui e agora, à minha frente. E Deus nos vê e nos conhece intimamente. Que Deus nos levante como boca do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, em nome do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aqui estou eu. Fui levantado por Deus nesta noite para dizer ao teu coração: que tempo. A verdade é, irmãos, que muitas vezes nós somos apenas religiosos. Olha o que Deus fez. Deus tocou o coração do rei Ciro. Deus liberta o povo. Deus envia para Jerusalém. Deus provê os recursos com esse propósito. Olha a linha de raciocínio, irmãos. Vocês estão entendendo? Deus levanta um rei. O outro rei subjugava os judeus. Deus disse: não, eu vou libertar esse povo. Chegou a hora de libertar, é tempo. Liberta esse povo, envia para Jerusalém, traz a provisão dos recursos, com o propósito de quê, irmãos? Reconstruir o templo. Esse povo chega em Jerusalém, sabe o que eles falam? Não é tempo de reconstruir o templo. Olha aqui para mim, querido, palavra muito clara de Deus para o coração da gente. Não tem tua agenda. O homem pode fazer planos, coloca diante de Deus a resposta certa dos lábios, vem do Senhor. Olha aqui para mim, querido. Pastor, a crise está instaurada na minha casa. Qual é a prioridade do teu coração? Que lugar o reino tem na tua família? Eu estou caminhando para o final dessa palavra. Quero continuar no domingo que vem. Sabe o que Deus faz? Por amor, Deus levanta o profeta para falar com pessoas que estavam cônscias da responsabilidade que eles tinham. Olha que eu fiquei pensando, quem está aqui hoje à noite é cônscio do que deve fazer enquanto filho e filha de Deus. Mas Deus levanta, mas Deus traz a intervenção, mas Deus nos leva a uma reavaliação das nossas prioridades. Quando você não cuida das coisas de Deus, eu quero deixar bem claro, Deus não precisa dos meus cuidados. Você entende isso, meu irmão? Deus não precisa, quem precisa sou eu de cuidar. Quem precisa sou eu de priorizar. Quem precisa priorizar o meu progresso espiritual, primeiro lugar na minha vida, Deus. Eu preciso realinhar a minha vida, eu preciso cuidar dos meus negócios, mas eu não posso cuidar dos meus negócios alheio à vontade, ao reino de Deus. Pastor, é incompatível. Não, irmão, não permita que o teu tempo, que o teu pensamento, que a tua linha de raciocínio, que a tua régua possa te moldar. Não é incompatível, pelo contrário, é promessa. Quem busca o reino de Deus como prioridade, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem crer nisso, diga amém. Eu creio. Eu creio. Eu sei que Deus haverá de viabilizar os meios. Você vai ver o que vai acontecer. Milagres vão começar a acontecer em nome do Senhor. Coisas extraordinárias vão acontecer. Como assim, pastor? Eu não tinha tempo, agora tenho. Deus é o dono do tempo. Que tempo? Não é o tempo. Deus disse, é o tempo. Deus está dizendo para mim e para você hoje à noite, é o tempo. Pastor, depois eu cuido das coisas do reino, depois eu me envolvo, depois eu vou honrar, irmãos, cada vez mais que nós nos afastamos do reino de Deus, mas estamos atrelando a nossa caminhada, mesmo que sejam coisas legítimas, coisas pesadas a nossa caminhada, pesadas. Eu quero concluir esta palavra hoje à noite, dizendo ao teu coração, qual o lugar que Deus tem ocupado, e o reino de Deus
tem ocupado o teu coração? Que lugar tem ocupado? Pastor, eu quero um casamento abençoado. Que lugar tem ocupado o reino de Deus no teu casamento? Eu quero uma família abençoada. Que lugar o reino de Deus tem ocupado na tua família? Vocês percebem? Parece uma construção que não tem nexo, desalinhada. Famílias desestruturadas. As coisas não acontecem de forma natural. Nós precisamos reavaliar isso, irmãos. É que eu não estou me desvencilhando daquilo que me cabe. Preciso pedir a Deus: Deus, coloca o teu reino no meu coração como prioridade. Coloca no meu coração o teu reino como prioridade. Irmãos, entender a prioridade do reino de Deus é entender que estando no templo, fora do templo, em casa, com os vizinhos, na faculdade, no trabalho, na academia, em todo lugar, eu preciso que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu sou do reino. Tempo e afora de tempo, eu preciso buscar esse reino, eu preciso me envolver, eu preciso ter uma clara consciência do que de fato é prioridade para a minha vida. Há uma perigosa inversão de prioridades no nosso tempo, assim como foi no tempo do profeta Ageu. Alguém pensa: pastor, hoje é muito mais difícil, internet, as oportunidades, olha para esse tempo aqui. Esse povo diz: não é tempo, porque nós estamos sem tempo. Mas nós estamos diante daquele que é o dono do tempo, e que está aqui hoje à noite, para que possamos reavaliar o nosso tempo, e que tempo o reino de Deus tem ocupado em nosso coração. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. O reino de Deus, minha prioridade. Será que você pode dizer isso ao Senhor hoje à noite? O reino de Deus é minha prioridade, pastor. O reino de Deus é, de fato, a minha prioridade. A minha oração, de fato, é que Deus possa reconduzir o nosso coração. Deus não pode ter o segundo lugar na minha vida. O reino não pode ter o segundo lugar na minha vida. Essa palavra é de encorajamento para a gente. Irmãos, a seara está branca. São poucos trabalhadores. Onde estão esses trabalhadores, pastor? Eu os vejo aqui hoje à noite. Estão aqui. Mas eles estão sem tempo. Por quê? Que tempo? Esse tempo que você acha que é seu, olha aqui para mim, não é teu, é do Senhor. Ele que nos deu. Nós vemos hoje numa sociedade, alguém pode dizer: pastor, que palavra dura. É de Deus, meu irmão. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, em nome do Senhor. Nós vemos hoje uma relação espiritual de consumo, em que o crente vem domingo à noite, consome e vai embora. Consome, e de segunda a sábado, o tempo é meu, a casa é minha, os recursos são meus. Ledo engano. O que Deus quer para mim e para você não é relação de consumo, é uma relação de serviço. Você entendeu isso? Amém, meu irmão? Eu sou servo de Deus. Eu não estou para consumir, eu estou aqui para servir e adorar o Senhor Deus na beleza da sua santidade, em nome de Jesus.